Boa tarde, pessoal. Eu sou a Genise Martinengue dos Santos, e tenho esse canal para divulgar compartilhar, na verdade, né, alguns conhecimentos com vocês, algumas atividades que faço com os meus filhos. Estamos apenas no início, mas senti no meu coração esse desejo de partilhar coisas boas, né? Todos nós temos capacidade de partilhar algo bom, né? E por que não colocar então em comum aquilo que nós temos de bom dentro de nós, né? Isso é um desejo do meu coração já faz um tempinho, e hoje quero colocar para vocês a inspiração que eu tive, né? Que assim, nas minhas orações, Deus talvez tenha colocado, sem dúvida, creio nisso. Partilhar com vocês um pouquinho desse documento da Santa Igreja Católica, né? Que talvez por muitos esquecidos, por muitos ainda nem conhecem, nem conhecido esse documento tão precioso, tão valioso, tá? E explicar um pouquinho, partilhar alguns pontos importantes da nossa doutrina cristã católica, tá? Esse documento ele foi escrito 30 anos depois, praticamente, mais ou menos, né? Depois do Concílio Vaticano II, ainda dentro do pontificado do Papa João Paulo II. Foi ele que assinou, né? Colocou aqui então a sua assinatura nesse documento, certo? E esse documento, ele é um pouco extenso, ele não é nada pequeno, né? E tem muita preciosidade, muita coisa boa para nós dentro desse documento. Muitas dúvidas que a gente tem, é nesse documento que nós podemos tirar muitas dúvidas. Ele traz muitas citações bíblicas, aliás, ele é baseado em toda a palavra de Deus, né? Como também muitas citações de grandes santos e doutores da igreja, tá? E ele tem em si 4 partes, né? Esse documento ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte se trata da profissão de fé, profissão da nossa fé, tá? E aí dentro dessa parte se fala um pouquinho da capacidade que nós temos, o ser humano tem de ter fé, de crer, de se aproximar, de estar com Deus, né? Depois fala um pouco da profissão da nossa fé cristã, que é o credo que nós oramos, nós fazemos essa oração todos os domingos na missa, né? E dentro do credo nós temos muitos pontos importantes que nós precisamos crer, porque é a base da nossa fé, e muitas vezes a gente acaba fazendo essa oração bem despercebido, né? Sem prestar bem atenção no que nós estamos falando, né? A segunda parte desse documento fala sobre a celebração do mistério cristão, e dentro dessa parte a gente vai falar muito da economia sacramental, os 7 sacramentos da igreja, quais são os sacramentos de cura, porque dentro da nossa igreja nós também temos os sacramentos de cura, e a função de cada um, que cada um faz, a importância de cada um deles na nossa vida, uma riqueza muito grande. Na terceira parte desse documento, a gente fala sobre a vida em Cristo, porque nós cristãos somos chamados a viver em Cristo. Vivendo em Cristo, somos chamados a ser um outro Cristo nesse mundo, né? A nos assemelharmos a Cristo, não ser exatamente como Ele, porque é impossível, porém, a nos assemelharmos a Ele, isso sim é possível, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né? E nessa parte, o Catecismo da Igreja, ele vai nos ensinar como nós podemos fazer isso, de que forma, em que situação, em quais as situações que a gente pode realmente, né, viver em Cristo, tá? Aonde também se explica um pouquinho dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? E na quarta parte fala um pouco sobre a oração cristã, a vida de oração, como é importante a vida de oração na vida do cristão, oração diária, oração semanal, e explica também detalhadamente a oração do Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? Então estas são as 4 partes do Catecismo da Igreja Católica, tá? E que na minha simplicidade, quero partilhar com vocês alguns dos pontos mais importantes, alguns pensamentos importantes, algumas frases importantes que podem nos ajudar, né? Que pode ajudar no nosso dia a dia como cristão católico, ok? Então, relembrando, a primeira parte fala sobre a profissão de fé, a nossa fé, certo? A segunda parte vai falar, então, sobre a celebração do mistério, os sacramentos, os sacramentais, tá?
A terceira parte sobre a vida em Cristo, né? A nossa vocação, a vocação do homem, que é a vida no Espírito, e como devemos então nos transformar ou nos tornar, né, cristificados, como diz a teologia, né, semelhantes a Cristo, né? E a quarta parte então vai falar sobre a vida de oração, certo? E aí fica aqui o convite, né? Quem quiser partilhar, quem quiser estar comigo durante esses vídeos, alguns vídeos que irei fazer, pequenos vídeos no sentido de não muito longos, né? Vídeos de pequena duração, e para que sejam também esclarecedores e quem sabe ser bem prático na vida de cada um de nós, certo? Fica aqui o convite então para participar conosco desses pequenos vídeos, certo? Também, se quiserem deixar algumas dúvidas e comentários, também assim podem fazer, ok? Obrigada desde já e Deus abençoe a todos.